terminada a recapitulação da reunião passada, nós vamos começar o assunto da reunião de hoje. Eu abro a conversa de hoje, o tema de hoje, fazendo a seguinte pergunta que eu mesmo vou responder. Eu vou deixar aberto para a resposta. Só depois que eu ler a resposta, aí você não pode abrir. Senão fica, a lua faz a festa. Qual é a importância de uma tentação? Nenhuma. Tentação não tem importância nenhuma. Esse é o paradoxo. A importância de experimentar uma tentação não é a tentação em si, mas o modo como você reage a ela é importante. É claro que é graças à tentação que você vai reagir, mas não é a tentação importante. Como você reage a ela? E será que você está preparado para ver sinceramente as suas reações? Ou quando você reage, você coloca uma pessoa numa máscara, você culpa alguém, você diz que domingo está cheio de corintiano no seu prédio gritando gol, você não consegue estudar? Onde é que está o problema? Né? Então o que importa não é a tentação, é o modo como você reage a ela. Mais importante do que isso, em termos de interpretação, essa reação mostra para você mesmo e para ninguém, isso é fenomenológico, isso é subjetivo, o estágio de desenvolvimento espiritual que você está. Nu e cru, o sintoma revela o paciente. O paciente chega lá e fala: eu fiz regime, está inchado. Fala: fez? O nutricionista olha e fala: fez? Não, não fez. Ah, o cara está com ansiedade, você deu exercício de respiração para ele fazer. Ah, eu fiz exercício de respiração a semana inteira. Fez? Não fez, mas ele vai dizer que fez. Então o sintoma sempre revela o paciente, mesmo que ele vai falar o contrário, mas o sintoma ele é sincero. E a reação que você tem com a tentação é um sintoma do nível espiritual que você está. A questão é: você está capacitado para ver você mesmo? Então a importância da tentação em si não é o que ela te mostra que é importante. Somente pela tentação, ou pela provação, ou pela lição, é que você pode exercitar o seu poder anímico. O que é poder anímico? A alma que você acumulou ao longo de todas as suas encarnações. Você está usando o seu poder anímico, ou você está totalmente reativo? Um morto-vivo, acordado, um zumbi, determinado, guiado pela mídia, pelo capitalismo, pela ganância ocidental burra. Ora, entre nós aqui da Fraternidade Rosa Cruz, nós temos alguns irmãos que são conhecidos como probacionistas, amigos probacionistas, que não são nem mais nem menos do que ninguém, muito pelo contrário, até são inferiores do que outras pessoas. Porém, esse probacionista, por livre e espontânea vontade, ele goza do privilégio de ter fornecido uma parte do seu corpo vital a alguém avançado, um irmão maior. E essa relação íntima com esse irmão maior permite com que as tentações possam revelar para ele o nível que ele está espiritual. Então é um grande privilégio. Não é uma constrição, mas uma expansão de consciência. No discipulado isso ainda fica mais intenso, e acima do discipulado isso ocorre as iniciações. Engana-se quem pensa que o iniciado está isento de tentação, como em cima e embaixo. Nós enfrentamos tentações menores. Os iniciados experimentam tentações bem maiores, bem mais sérias, até um certo nível, óbvio. Depois de um certo nível as tentações deixam de existir para eles. E existe um conceito que é importante a gente aprender, que toda a verdade, todo conceito verdadeiro, ele pode ser representado matematicamente falando. Se você expressar uma ideia e essa ideia não puder ser representada matematicamente falando, ela não é uma ideia verdadeira, ela é uma ideia falsa. Então essa ideia de que existem tentações menores que a gente vive como estudantes,
e as tentações maiores que são vividas só pelos iniciados, é possível de ser representado matematicamente falando. E eu vou representar isso seguindo esse axioma hermético, né, de como ensina embaixo, emprestando o conceito da década, ou do símbolo do número 10. O que é o número 10? Qual que é a interpretação do número 10? O número 10 significa o mundo, ou o universo. É a totalidade do universo. O número 10 significa a unidade. O número perfeito por excelência, pois representa todos os princípios da divindade evoluindo e reunindo-se em uma nova unidade. Quem já vibra o número 10 é aquela pessoa que já foi arrebatada, aquela pessoa que já se uniu ao todo, a Deus. É bom lembrar, né, porque ela já foi peregrinou por todos os mundos e retornou ao com esse zero, que indica essa reintegração à totalidade com todo o arcabouço adquirido. Perfeito. Ela fez essa volta inteira, né, da segregação. Ela foi segregada e voltou com essa experiência, só que consciente. Uma nova unidade expandida. Né? O problema é que nesse processo de separação do todo, e talvez a busca por voltar, nós podemos dividir essa década, ou esse número 10, de dois modos. Você pode dividir o 10 por duas partes de 5, então você tem o que a gente conhece como binário, né? Duas partes de 5. E você pode dividir a década por 5. E aí você tem o 2, o quinário. Ué, mas você não deveria ter feito o oposto aqui? Se deu 5, isso não é o quinário, e se deu 2, isso não é o binário? Então, esse é o paradoxo. O paradoxo é o seguinte: quando eu tenho o 5, significa, uma das interpretações possíveis é que os 4 elementos, água, ar, fogo e terra, cada elemento com 4 signos do zodíaco, que formam a totalidade, eles dominam a mim. Eu sou regido por elas. Então esse 5 é regido, o quinto sou eu, dominado pelos 4 elementos. Os elementos me dominam. Eu sou reativo aos elementos. Aqui, o que eu coloquei desse modo aqui? Só duas partes. Teoricamente seriam binárias, eu coloquei como quinário. No quinário, o indivíduo já domina os elementos. Então, é ele disputando com Deus. Então eu coloquei na condição de quinário o 2 e não aqui por conta disso. Aqui ele é reativo aos signos, ao zodíaco. Aqui ele já domina, ele já rege as estrelas. Só que quando você rege as estrelas, que você tem essa consciência iniciática, você vai ter a verdadeira tentação, que é a tentação de cima, não a tentação de baixo. Então eu coloco o 10 dividido por 5 como quinário, que dá 2, trocando aqui por conta desse superpoder que ninguém aqui experimentou ainda, mas um dia vai experimentar. E é uma tentação muito grave e muito poderosa, a tentação desse nível de quinário. Na parte de baixo, não, no quinário, os elementos fogo, terra e água, eles foram transubstanciados e viraram a quinta essência. A palavra quinta essência deriva justamente disso. Aquilo que você retira da experiência quando você está imerso nos 4 elementos. Quinta essência é o perfume, né? O perfume. Que o filme, o perfume, fala muito bem. Ele extrai o perfume de todas as coisas, que é essa quinta essência. Justamente como você falou, né? Já é um nível de consciência extremamente avançado. Você fez a lição de casa. E aí a tentação é muito grande, porque você pode se confundir com Deus, né? Então, se essa competição existe, quem somos nós para querer sair do externo? Exato. Faz parte, acompanha o homem. Se Nós o próprio estamos experimentando. Deus, o próprio Deus, ele foi
Por que que nós queremos todos assim, fugir dessa, como o Oswaldo falou, que todo mundo pode dar a sua opinião, fugir dessa situação essencial, necessária para a evolução do homem. O problema é que é dolorido. Isso é um sentimento, uma vontade infantil. Então a gente tem que aprender, tem que superar. Com certeza. Vamos suspender um pouquinho a ideia do binário e do quinário que eu inseri agora, mas vamos suspender ela um pouco, porque para a gente aprofundar nela, nós temos que trabalhar alguns pré-requisitos, que nós vamos entrar agora, para depois no final retomar com esses pré-requisitos já trabalhados. Qualquer pessoa que fizer pensar um pouquinho e raciocinar um pouquinho, vai concluir que a gente vive uma realidade dupla. Nós vivemos uma realidade do dia, uma realidade da noite. E existe um pêndulo, que talvez seja a nossa consciência, que pode transitar para um lado e para o outro, mas infelizmente a maior parte de nós, enquanto conscientes, estamos só aqui. Quando o nosso ser vai para a noite, a consciência não acompanha ainda. Esse aqui é o ritmo do universo. Esse aqui é o ritmo da vida. Você pode pensar que a noite é um movimento de contração e o dia é um movimento de expansão. Você pode pensar que o dia é o exotérico, com X, que é manifestado, que é óbvio. Você pode pensar que a noite é o esotérico, com S, é o interno. Você pode pensar que o dia são os efeitos e a noite as causas, o plano material e o plano espiritual. Aqui a história, aqui as entrelinhas ou as obras mágicas que ocorrem por trás da fachada da história. Por exemplo, Cristo, historicamente, foi crucificado no lugar da caveira, no Calvário. Lá no Gólgota, ele foi crucificado, morto. Essa é a manifestação do dia. Porém, ao mesmo tempo, à noite, estava acontecendo o quê? Muitas pessoas estavam sendo iniciadas por esse fenômeno. A própria Maria, que estava no pé da cruz, ela se tornou a rainha dos anjos aos pés da cruz. Antes da crucificação de Jesus, ela não tinha atingido uma iniciação, que o próprio Cristo, ao ser crucificado, levou esse ego, que é a Maria, para uma iniciação maior, e ali dinamizou todo o amor que ela havia acumulado, e ela amou tanto que ela superou os próprios anjos. Então ela se tornou a rainha dos anjos aos pés da cruz. Então é um fenômeno noturno, que ninguém vê, mas que também está acontecendo. E, além disso, um outro elemento noturno, no mesmo evento da crucificação, foi o Cristo tirar centenas de milhares de almas do purgatório. Ao mesmo tempo, pelo sangue de Jesus, ele entrar no centro da terra. Mas as pessoas, com os olhos físicos, estavam só vendo o corpo de Jesus na cruz. Mas na realidade esotérica, uma mudança enorme estrutural em todo o globo. Novas iniciações, novos níveis de consciência, pessoas sendo salvas, uma nova regência espiritual, tudo isso acontecendo de modo velado, de modo esotérico. Então essa é a realidade que a gente vive, a realidade dupla, que também te dá um ensinamento duplo. Nós devemos buscar esse ensinamento duplo. Permanecer em um único polo significa cristalizar e morrer. Qual que é o problema disso, gente? Grande parte de nós tem consciência só do dia. Vocês concordam? Ou alguém aqui já tem consciência da noite? Quase ninguém tem consciência da noite, né? Que a gente conhece. Poucas pessoas têm. Ou tem só alguns vislumbres da noite.
Como é que eu faço para que a minha consciência possa ser direcionada também para a noite? Ora, todas as vezes que eu me dedico voluntariamente ao próximo, de modo desinteressado, sempre que eu busco fazer o meu melhor para o outro, sem esperar nada em troca, é a condição de buscar o conhecimento noturno, verdadeiro. Não é ler mais livros, não é estudar mais esquemas filosóficos. Claro que os esquemas filosóficos e os livros vão te dar ideias e informações do que é a noite. Mas viver a experiência noturna, eu só consigo tê-la em mim quando eu me dedico ao próximo. Na verdade, o próximo é teu eu escuro. Na verdade, o próximo é o teu eu escuro. Maravilhoso. Essa experiência noturna, ela se manifesta através dos sonhos? Não, eu vou falar agora. Excelente pergunta. Quero fazer uma pergunta. Excelente pergunta. Ficou um pouco paradoxal mesmo, um pouquinho essa explicação, porque se você vai se dedicar ao próximo sem interesse, na verdade o interesse seria atingir a consciência noturna, né? Mas não teria que acontecer mais espontaneamente, por algum outro tipo de entendimento, para que isso viesse a acontecer, porque então eu vou me dedicar ao outro sem interesse nenhum, mas com interesse em adquirir a consciência noturna, então sempre vai ter essa motivação, tá? Sim, eu falei em buscar ajudar o próximo. Como efeito, a consciência noturna você ganha ela de presente, como efeito. Mas o que vai causar você a ajudar o próximo desinteressadamente pode ser por esse objetivo, alguma outra coisa. Pode ser, mas aí ele não chega na noite. Ele fica amando o super-homem, como eu falei no início, e não fica. Mas então você vai ajudar a pessoa não totalmente desinteressadamente, você vai ajudar pessoas desinteressadamente com interesse em atingir a consciência da noite. Isso é pessoal. Isso é pessoal. Tem pessoa que vai fazer isso mesmo. E vai dar certo. Enquanto ela buscar a consciência noturna por interesse, não vai dar certo. Você tem que ser o bom samaritano. Né? Bom samaritano. Provavelmente Compaixão, né? Não, isso é pessoal. Isso com o tempo a gente aprende tranquilamente a servir o próximo sem interesse. Sem buscar. Só que você ganha de presente a consciência da noite. Você querendo ou não. É inevitável. Você planta a semente, você vai colher. É servir porque se aprende a servir. Isso. Desse ponto aqui, começam a surgir alguns postos que são necessários, universais, que são pessoas que, assumindo esses postos, né, ele vai regendo então o dia. Algumas pessoas vão assumindo a regência da noite e algumas pessoas vão assumindo a soleira que divide o dia e a noite. São postos ou posições. O irmão humano, o amigo humano, que foi se desenvolvendo desinteressadamente e foi conquistando por merecimento a consciência da noite, ou seja, ele vive no dia manifestado, mas expressando a consciência e a ciência da noite no dia, ele é o iniciado. O iniciado mais avançado, aquele que atinge a plenitude máxima que um ser humano por si só, em termos de iniciação, pode alcançar, ele é sob o trono de Davi, o posto do rei Davi. Esse é o trono, na tradição judaico-cristã, chamado trono de Davi. Em outras tradições, isso chama trono do imperador, que é o senhor do dia, mas que tem a consciência no dia da noite. São os iniciados. Maior que Davi, mas que ocupou o trono de Davi, foi seu filho Salomão. A prova de que ele tinha consciência noturna, eu acho que é muito bem exemplificado quando aquelas duas mães trouxeram um filho e disseram para ele: eu sou a mãe. A outra também disse: eu também sou a mãe. Ele foi lá, arrancou a espada e falou: vamos resolver, vou dividir a criança no meio, cada um fica com metade. Somente um indivíduo com a consciência noturna, no dia, é possível de ter esse discernimento para poder ver a verdade e ver face a face.
Então ele é um digno imperador. Então são os iniciados. Então esse aqui é um posto. Um posto que existe. Veja, um imperador ou um chefe de Estado determinado por convenção ou por eleição não tem nada a ver com esse posto aqui. Então, você acha que a rainha da Inglaterra ela está no posto da senhora do dia? Claro que não. Muito bem. O problema aqui é que essa pessoa que se torna o senhor do dia, por mais que tenha consciência da noite, ela vai se desenvolvendo, ela vai colocando para fora todo o potencial humano que é possível ter, que ela tem. Mas veja, até que ponto você pode se desenvolver enquanto ser humano? Até se tornar um Deus? Essa é uma boa pergunta. Até que ponto tudo que você herdou de Deus pode chegar? Qual é o máximo que você pode chegar de consciência e poder espiritual? O imperador ele tem esse limite, o limite do próprio limite. Ou seja, ele vai se desenvolver até o tanto que é possível ele se desenvolver. Porém, é possível atingir um nível de poder espiritual que transcende você mesmo, que ultrapassa o seu próprio poder. E aí então um outro posto, um outro ser vem e te dá esse poder que ultrapassa a si mesmo. Então você vira um ser milagre. Esse que é o verdadeiro milagre que tanto se estuda. O que é um milagre? Milagre é você poder fazer uma obra que ultrapassa a sua própria capacidade. Você sozinho, você não conseguiria fazer. Porém, por meio dessa vivência sincera e correta, você atinge um estado além de você e recebe um poder que transcende você mesmo. Tá certo? O primeiro conceito é a prática da verticalidade. É quando o ser humano, por meio da oração, e quando a gente fala em oração, você coloca exercícios espirituais, então coloca retrospecção, coloca concentração, coloca discernimento, coloca estudo de livro, coloca fazer grupos e palestras como essa, coloca ir na missa de domingo, ir no culto de domingo, fazer ritual, fazer equinócio, fazer ritual de lunação, fazer todas as práticas espirituais diariamente, ser vegetariano, né? Praticar a castidade, não necessariamente do ato externo, mas a castidade interior. Ou seja, tudo aquilo que visa a purificação dos seus corpos, dos seus veículos, depois de purificado, a iluminação e finalmente a união com Deus. Então é uma relação que você tem com o universo vertical. O mandamento sagrado para esse movimento vertical que o iniciado ou que o imperador faz é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o teu pensamento. Talvez aquele filósofo que fala sobre buscar Deus por meio do pensamento esteja aqui, né? Amar a Deus com todo o teu pensamento, né? Do sufismo, né? Aqui esteja uma das bases, né? Quando eu amo Deus pelo pensamento, eu exerço, eu meio de fazer isso. A comunidade do sufismo desenvolveu isso muito bem. O Alexander, várias passagens, quando ele fala do tríplice espírito, coloca vírgula, o ego, com maiúsculo, vírgula, o pensador, o ego é o pensador por natureza. É a coisa mais sublime que nós temos, é o pensamento. Agora, esse movimento vertical, que é o movimento dos anjos, né? Isso. Os anjos respiram na vertical. Isso. Esse mandamento é a coisa mais espontânea dos anjos. Né? Isso. Flui naturalmente. Eles fazem isso da mesma forma que nós respiramos. Então, um dia nós temos que ter esse objetivo angelical, né? De amar a Deus com o coração, com a alma e com o pensamento, como
nós respiramos. Nós não temos mais que pensar nisso. Nós respiramos. Inspiramos isso. Nosso alento, né? Nosso ser vibra isso. Isso é orar. Então veja, quando você fala orar, olha quantas práticas estão envolvidas. Mas veja, isso é sozinho. Você não faz exercício de retrospecção na rua andando, você faz isso com a porta do seu quarto fechado. Você ora, o próprio Cristo ensinou, quando for orar, vá na intimidade do seu aposento e ore, né? Não seja como os fariseus hipócritas, né? Muito bem, esse é um movimento vertical. Porém, você tem um movimento horizontal, formando a cruz, que é o do labora, ou do labor. Ora e labora, que é a norma dos beneditinos. O tríplice trabalho da linha horizontal, ela envolve o amor ao inferior, o amor à natureza, reino mineral, reino vegetal e reino animal, o amor ao próximo e o amor ao que é superior a você, anjos, arcanjos, serafins, querubins e até Deus. A semente bíblica, ou mandamento devocional e racional ao mesmo tempo, que fundamenta a linha horizontal, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é o meio de você encontrar a sua própria crucificação e a respiração espiritual. Arthur, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Mesmo? Vou ver qual persona eu vou vestir, né? É que ela tem um teor meio psicológico, até psicanalítico, que é esse amor a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há um pressuposto aí que você ama a si mesmo. Que esse amor que você já tem, ele já está dado por si mesmo. Você deve destinar ao outro. O que é esse amor por si mesmo? Explica para mim. Sem cair na vaidade, sem cair na prepotência. Eu vou dar duas respostas que eu entendo. A primeira, ela é mais, eu acho que ela é mercurial, que tem a ver com a limitação da linguagem e do nível de capacidade que a humanidade tem para processar as coisas. Eu fico pensando, que é só pelo amor mesmo, mas o Cristo chegou aqui, né? Ele falou assim: eu tenho que passar algumas mensagens, mas o nível de processamento, o software, né, o hardware dessa galera aqui, não processava o software, né? Então acho que o único referencial que ele podia dar era esse, né? Você não tem um amor por ti, você tem que fazer exatamente esse amor para o outro. Então acho que em níveis mercuriais, acho que tem essa questão para a gente poder entender a mensagem do Cristo, mas essa não é a mais importante. Eu acho que a mais importante é o amor a Deus. Eu não consigo ver de outro modo. O amor a ti é o amor que você tem a Deus. Não ama a Deus quem o semelhante odeia, diz Max Heindel, né? No Credo Cristo. Então eu entendo que o amor a ti mesmo é o amor a Deus. Agora, se eu sair disso, se eu começar a refletir disso, eu vou deixar a minha personalidade entrar e eu vou fazer uma caca enorme. Então eu vou usar minha disciplina para ficar só aqui. Tá certo? Mas é difícil, né? Super. Mas talvez seja um pouco mais simples do que parece, não? Porque é simplesmente você não deixar o outro entrar numa situação que você não gostaria de se sujeitar, é isso? Então você nunca vai colocar uma pessoa numa situação a qual você não gostaria de passar por aquilo. É que esse é outro mandamento, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a ti mesmo. Mas aí fala sobre o amor a si mesmo. Não fazer ao outro, mas primeiro o amor a ti mesmo. É tentar entender o que é esse amor por si mesmo. Depois, numa segunda etapa, você vai compartilhar com o outro. O amor por si mesmo subjetivamente, você diz. Porque se você não tiver ele por si mesmo, você não tem o que dar. Supõe-se. Para você dar alguma coisa, você precisa ter. Então, o que é esse amor por si mesmo, sem cair nas malhas da vaidade? É uma pergunta muito para justamente estar a vida inteira. Né? Você
a gente está meditando. Mas, Arthur, você na sua prática médica, você não vê, na sua psicólogo, muitas pessoas que não conseguem amar a si próprias, às vezes que fazem muito pelos outros, eles tiram o foco de ser digno de ser amado, buscando fazer coisas fora deles, e isso daí é a causa de todo o infortúnio, porque ele não consegue amar o próximo, porque não ama a si mesmo. Então, é um aprendizado isso. Eu acho que, eu não sei se nesses milênios todos que vieram esses ensinamentos aí, todos, se as pessoas não ficaram mais com esse tem que amar o próximo, tem que amar o próximo, e faltou isso do amar o si próprio, e às vezes as pessoas não conseguem dar amor ao próximo justamente porque está faltando isso, né? E a gente vê isso nos consultórios médicos, né? Eu vou só uma reflexão para não perder o fio da minha música que você falou, que é bem importante. Talvez eu vou pedir licença para o posto do Papa, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Vamos colocar, acho que os médicos deveriam estar nessa condição de Papa. Em que sentido? De estar no meio da tensão entre a realidade momentânea e a realidade verdadeira, que é eterna. Estar entre esse choque de realidade momentânea e eterna é o que abre a chaga do Cristo no coração e sai sangue e água, não misturados, mostrando que um é fruto da realidade momentânea e o outro fruto da realidade eterna, ou moral, ideal. O Papa, ele tem essa chaga, essa quinta chaga, que é o quinário, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a própria chaga do Sagrado Coração de Jesus. Se eu falar da verdade, a minha experiência pessoal agora, se eu falar da verdade ideal para um paciente meu, ele pula da janela e se mata na hora. Estou falando sério, ele vai pedir a conta, ele vai procurar outro psicólogo, porque eu sou grato. Agora, o que acontece? Mesmo eu vendo que aquele ego que está ali, ele tem o potencial de buscar a verdade real, que aí é o único jeito que ele vai curar, que é essa verdade da água, a verdade eterna, ele não está preparado para isso. Porque quando você propõe alguma coisa desse tipo, ele espana. Então você acaba entrando na realidade momentânea, que é do amar a ti mesmo, e da autoestima, até da segregação. Cuida mais de você mesmo, se distancia do outro, que é uma realidade momentânea, mas é o que ele precisa naquele momento para que ele possa se erguer. E aí, quem sabe, nessa melhoria, ele poder começar, se for do merecimento dele, visualizar a verdade real. Mas a gente, enquanto terapeutas, a gente está o tempo inteiro nessa tensão. E uma outra questão é que, aí vem talvez o maior conceito do amor, né? Eu, sinceramente, gostaria que os meus pacientes, as pessoas que eu convivo, buscassem a cura. Mas isso é um anseio que talvez seja meu. Eu não sei se a pessoa está querendo isso de fato. O sintoma dela está mostrando que sim. Mas talvez ela morra com isso. E vai voltar com isso e vai ficar com isso. Então é essa tensão, é esse choque, que é coração-sangue. Então eu acho que o médico ele é papa nesse sentido. Porque o médico espiritualizado, né? Porque ele vê a verdade curadora e a necessidade de viver um momento que aparentemente é contrário ao eterno. O Papa vive isso o tempo inteiro. Né? Porque essa compreensão não pode ser passada por previsto que nem fez. É um trabalho dele. Sim. Né? Como médico, ele faz a parte dele, mas tem essa parte essencial que é do querer do paciente. A vontade do paciente. Senão ele o psicólogo até mais que o médico, porque o psicólogo ele não pode prescrever remédio. Então a nossa única prescrição é o força de vontade. Só que só depende da própria pessoa, né? Mas, Arthur, todas as doenças elas são causadas pela satisfação do ego, né? Então, quando uma pessoa ela, aparentemente está querendo fazer pelos outros, está sendo grande, ela está fazendo isso porque ela não é puro daquele jeito para atingir a consciência da noite desinteressadamente.
Tudo que ela faz pelos outros é buscando aprovação. Isso que vai causando a doença nela, porque ela está sempre tentando satisfazer o ego, sempre tentando satisfazer o ego. Então ela está sempre querendo uma gratificação para ela, sobre tudo o que ela faz. É isso que causa doença, não é? Uma das coisas que causa doença é essa. Mas a questão é será que a pessoa tem consciência de ver isso? E se ela tiver, será que ela tem estrutura física, psíquica, emocional e espiritual para suportar essa consciência? Aí você está pensando, porque tem psicólogo que faz terapia aqui também. Não tem paciente que você vê já um monte de coisa errada, só que você sabe que você não tem que falar. Porque se você falar, ele trinca. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Então você cala. E você cala por quê? Por amor. Porque às vezes o nosso eu inferior fala assim, meu, esse cara está fazendo tudo errado, tem que se ferrar mesmo. Você conta transfere. Você tem que estar acima disso, senão isso não é um verdadeiro curador, ou tem que estar terapeuta. Né? Mas eu acho que essa chaga do Papa, todo profissional de saúde está espiritualizado, vive essa tensão. Ora, você ia falar alguma coisa? Eu só ia sugerir que, nesse aspecto, o Lacan vem, né? Isso. O Lacan mexe diretamente com a linguagem. Ele procura não tocar na esfera emocional. Ele faz um jogo ultramercurial lindo para evitar o surto. Essa questão do amor pelo próximo, pelo ti mesmo, está muito ligado no devocional. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo a mim, porque automaticamente mais eu amo o próximo. Perfeito. Quanto menos eu amo Deus, quanto mais eu me afasto de Deus, menos eu me amo e menos eu amo o próximo. Bonito, hein? Bonito. Muito bonito. É isso aí. A gente tem as tentações, às vezes, que nos afasta desse amar ao próximo, automaticamente a gente se ama menos, então cai naquelas tentações. Não tem como você amar a Deus e não amar a si mesmo. Que nem amar o próximo. É que assim, o conceito de amor que você trabalha hoje, né? Você fala de autoestima, autoimagem. Pra você ter uma ideia, você é um estudo agora que a aplicação de Botox reduziu mais sintoma depressivo do que o próprio antidepressivo. Reduziu. Isso é dado. Agora, por que olhar no espelho melhora tanto depressão? Então, o que é pecado na realidade ideal pode ser remédio na realidade do momento. E você, enquanto terapeuta, pode usar o veneno do Botox, que inclusive é um veneno, para, quem sabe, a pessoa se reerguer, depois chegar na realidade ideal. Agora, se você tirar uma foto do momento só, você pode fazer um julgamento equivocado, que se não tiver devoção, você pode até julgar e separar da pessoa. É aquela coisa, né, Arthur? É difícil você convencer um leão a ser vegetariano. Não. E você não está lá para. O médico eu não sei, né? Mas o psicólogo não necessariamente ele está lá para fazer a pessoa melhorar enquanto ser espiritual. Ele está lá para limpar ruídos, neuroses, ruídos neuróticos que estão impedindo a pessoa de ter uma consciência maior dela mesma. Agora, se depois ela ter essa consciência, ela vai tomar um caminho de luz ou não, então às vezes ela tem tanta culpa, que você ensina ela para eliminar a culpa, você fala, vai fazer um botox, ou sei lá, alguma coisa assim. Um pecado menor. Um pecado menor. Mas isso é muito pessoal, né? Por exemplo, só um outro detalhe aqui, tá? Muito se fala da neurose de contra-transferência, né? E às vezes você pega vamos pensar assim, você pega uma moça, né, que não consegue se relacionar com ninguém porque, sei lá, foi abusada. E ela vê no terapeuta homem uma série de coisas que ela não viu em ninguém, um acolhimento. Então ela projeta toda aquela carência no terapeuta. A rigor, o terapeuta vai dizer assim, não, ela na verdade está projetando a carência dela, então eu tenho que trabalhar isso. O que acontece? Ela acaba se distanciando dela. Agora, o terapeuta, talvez espiritualizado, ele até pode usar essa projeção, até sexual, que ela projeta nele, para quê? Para fortalecer esse vínculo, não sexual, obviamente, mas esse contato humano, para que depois você possa promover algo mais ideal. Agora, para fazer, você tem que ser um mago.
Porque vai que a carência da paciente também não mexe numa sua, e aí vira uma coisa linda, né? Então, tudo isso você tem que ter uma consciência, um gerenciamento violento. Por isso que eu acho que bons terapeutas sem a parte espiritual é bem perigoso. O método perigoso do Jung mostra isso, né? Ele pega a paciente lá e manda ver. Assiste lá, método perigoso. Sabina Spiller. Mas veja, certo ou errado, a moça quando chegou pro Jung lá, estava toda... Como é que ela estava? E o que ela fez? Ela foi estudando, virou médica, virou também psiquiatra e foi longe. Então, se você pega aquele momento inicial que o Jung estava ali tentando um método perigoso, você tira a foto e fala, meu, esse cara está errado, mas você viu onde ela chegou? Então, são coisas muito que, para se entender, tem que ter uma cabeça bem aberta, assim, senão começa a ter julgamentos ali. Isso, não julgar é importantíssimo. Cada caso é um caso. Bem, nessa condição da respiração vertical e horizontal, você tem a cruz papal, né? Aqui a cruz papal, em que você tem a purificação, a iluminação e a união com Deus, e o amor à natureza, o amor ao próximo e a união ao superior. Também você vê isso na cruz ortodoxa. Bom, até agora eu estou falando, só para recapitular, do posto do rei, do posto do imperador ou do trono de Davi, que é o ser humano que consegue se desenvolver o máximo possível sem ajuda externa. Quer dizer, tem ajuda externa só para dar um suporte, mas os poderes que ele vai construindo é do próprio potencial herdado de Deus. Como é que se faz isso já no nível mais cotidiano aqui, no nível do dia a dia, mais prático, para que a gente possa ter talvez algum parâmetro de guia? Quando eu realizo o ato da razão, eu tenho que vigiar para que não seja um ato racional devido à curiosidade ou buscando a compilação intelectual. Quando eu penso porque eu tenho sede de verdade. Agora, se eu penso porque eu sou curioso ou porque eu quero fazer uma compilação intelectual, e aí então eu estou me distanciando da verdade e criando simulacros, criando simulações de realidade. E quando eu crio um simulacro, eu não tenho contato com a realidade de modo devocional para chegar na conclusão que você disse, que é uma questão devocional. Vou dar um exemplo de uma paciente de discussão de caso dessa semana. Para vocês verem como é que a questão do simulacro impede essa paciente de crescer espiritualmente, mas ao mesmo tempo, talvez seja o único jeito que ela tenha para poder suportar a realidade. E aí é que é a questão. Essa paciente, talvez, acho que foi abusada também, quando era criança, não sei se pelo pai ou não, mas ela foi abusada. E depois disso, ela se sentia desejada pelo próprio pai, dentro de casa. Então, ela era uma paciente que foi desenvolvendo os hormônios, então ela criou seios, criou perna, criou bunda, virou um mulherão. E aí, quando ela entrava em casa, ela via que o próprio pai ficava desejando ela. Você imagina você se formando com 13, 14 anos, se sentindo invadida por isso. Como é que é a estrutura psicológica? O que essa garota, esse ego, escolheu no terceiro céu, com a lei de causa e efeito, para passar aqui na Terra? Olha que corajosa. Então ela vem. E aí, o que acontece é que ela começou a desenvolver uma persecutoriedade em relação ao pai, que acabou desenvolvendo depois, aos 20 e poucos anos, numa esquizofrenia paranoide. Só que ninguém sabe se isso é verdade. Ela fala isso. Verdade ou não, ela traz essa experiência. Só que o que ela fala para você? Conta um pouco dessa experiência para mim, você pergunta para ela. Ela pega e fala assim: é que eu odeio o homem que concebe a mulher como um pedaço de carne, e por isso eu me converti ao feminismo. E o feminismo
e ela começa a falar do feminismo. E aí todo mundo, e como ela fala bem, ela é bem articulada, todo mundo vai atrás do conceito sobre feminismo, e quando você viu, ela se distanciou da realidade. A pergunta foi, o que você sente quando você vê, quando você lembra que seu pai olhava para você? Ela não suporta. Então ela fala, me converti para o feminismo, ela cria um conceito. E aí ela vai se desenvolvendo um conceito e se distancia da experiência. Só que será que ela tem estrutura para experimentar essa questão? Talvez não. Então aí o terapeuta tem que gerenciar isso, né? Psicologicamente falando. Agora, vamos lá. Aqui no ocultismo, o que a gente faz? Eu tenho uma tensão, eu tenho uma tentação. Em vez de eu me perguntar o que essa tentação está dizendo para mim, para que eu mergulhe na experiência e descubra quem eu sou, eu pego o fone astrológico e falo assim, é Saturno que está em conjunção com Urano. Mas Saturno em conjunção com Urano? Está na minha 7ª casa. Ou seja, distancia da experiência e fica no compilamento intelectual e não vê a verdade. É claro que a noção de Saturno em conjunção com Urano vai ajudar, desde que ele te ajude a se aprofundar mais na experiência. Só que os pais criando os filhos como grandes príncipes, hoje, em que não pode castrar, não pode educar, criança pode tudo dentro de casa, como é que você vai preparar uma criança para ver a verdade? Para lidar com os próprios demônios? Não dá, né? Marcos, voltando à primeira aqui colocação, qual é a diferença entre um verdadeiro buscador e um especulador? Eu acho que o verdadeiro buscador, ele tem sede, ele tem ânsia, ele sente necessidade de Deus, ele sente dor, ele sente saudade de casa. Ele é o filho pródigo, ele se vê comendo migalhas de porcos e fala, na casa de Deus eu tenho lá, meus empregados têm mais do que eu aqui. O especulador, ele não tem essa. Eu acho que o especulador está mais... se é que eu entendo que é ser especulador, talvez eu não saiba o conceito de ser especulador. Ele até pode chegar a algum nível de verdade, mas ele não tem essa ânsia, ele não tem essa necessidade de arte espiritual. Você acha que ele gosta de comer o relativo e não tem fome do absoluto? Eu acho que sim. E se sacia com o relativo, que é o que acontece com muitos de nós, né? O Santo Agostinho, quando fala da sedução pelos maniqueus, na Confissões, né? Ele faz isso. Ele fala, eu tinha fome de ti, mas eles vinham e me davam vários livros para ler sobre ti, com a esperança de que os livros me saciassem, mas eu não tinha fome dos livros, eu tinha fome de ti. Então eu diferencio assim, né? Por isso que é importante ler autores devocionais nesse sentido, né? Santo Antão, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Mas se eu entendo o que é ser um especulador, eu vejo assim. Talvez possa até buscar a mesma coisa, mas são opostos. Porque como é que é? O buscador, ele é atento, ele tem aquele compromisso com ele mesmo, com o coração dele, ele sabe do quê? Isso. O especulador, ele pega, deixa, ele não tem aquela constância, ele não tem aquela pureza, ele não tem aquela perseverança. Não tem a pureza. Não tem a perseverança. Acho que a pureza é uma boa questão, uma boa condição. Acho que o buscador da verdade, ele busca isso no nível mais puro possível. É uma ânsia, né? Não é um desejo, né? É uma ânsia mesmo. Ao mesmo tempo, o sofrimento é o ato do rei. Por quê? Porque o rei, entendendo a consciência noturna, ele sabe que existem leis, e as leis ele está sob as leis, e ele deve as leis, e ao mesmo tempo tem que obedecer às leis. O iniciado, ele opera junto às leis. Muitas vezes ele pode sofrer, porque o eu inferior dele não quer fazer isso. Então o sofrimento é um jeito também, a gente abraçar a nossa própria cruz. O Cristo diz, né? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. E finalmente, do verdadeiro esforço de vontade, que é afinado com a vontade
do alto. Não existe mais a minha vontade, mas a vontade do alto. Se eu conseguir ter essa vida que é ora e labora da cruz com 3 hastes, acho que é assim que fala, a cruz papal, eu vou conseguir transcender os meus próprios limites e alcançar o milagre de ser ultrapassado, que é o ato de ser abençoado. Por isso que o Papa, a presença do Papa é algo maravilhoso. O que é uma bênção? Eu também não vou perguntar, eu já vou responder. Quer dizer, eu não vou pedir resposta, já vou responder. Uma bênção é o poder de Deus colocado em ação e direcionado à pessoa que orou e trabalhou. O imperador, o rei, orou e trabalhou, orou e laborou, ora e labora, ora e labora. Emana isso para o cosmos. Ele vai se desenvolvendo, até que ele chega no limite que é possível ele sozinho se desenvolver. Esse a mais, que é um milagre, só é dado quando ele recebe de volta do cosmos a bênção. E aí então a sua obra ultrapassa ele mesmo. O Cristo só conseguiu realizar os milagres todos depois de ter superado a tentação. E ter chegado na sala leste. Sim. A sala do serviço. A sala do serviço. A sala oeste é a sala da bênção. A sala leste é a sala do labor. Orar e laborar. A sala oeste só chega pelo ato de Deus, da bênção. Então, sozinho é impossível se ultrapassar. Sem a bênção de Deus, sem a bênção do alto, o imperador ele pode ter muito poder, mas ele sempre vai estar limitado a tudo que é possível para ele. Nunca ultrapassar a si mesmo. O único jeito de se ultrapassar é conseguindo a graça da bênção. E esse que é o verdadeiro milagre. A ação que ultrapassa o poder da própria pessoa, do próprio Davi, do próprio Salomão, é o poder do rei. O poder do rei, o ato do rei, é ultrapassado pela bênção. Transcende o poder da própria pessoa. Cristo, após vencer a tentação no deserto, foi até o Monte Tabor e transfigurou-se. Nós, o que nós fazemos com a nossa personalidade? Nós desfiguramos a personalidade. O iniciado, ele consegue manter a personalidade figurada, imagem e semelhança de Deus. Com o ato da bênção, eu não sou só reflexo de Deus, eu me torno transfigurado. Tem um termo bonito, né, na mística, que é o transbordamento. Transbordamento. Nesse sentido, Arthur, você acha que São Francisco de Assis superou o rei? Com certeza. Ele superou o rei quando ele recebeu os estigmas. Com certeza. Toda pessoa que recebe os estigmas, eu acho que ele superou o rei e chegou talvez no posto de um sacerdote papal. Ele faz o duplo ofício, né, de rei e sacerdote. Ele se torna o rei da plenitude, né, como Melquisedeque. Então que é a nossa meta, é ser rei e sacerdote. Então veja, quem almeja ser super-homem, esquece que para se transcender, para se transbordar, você precisa imitar o filho do homem. Esse é o paradoxo, o filho do homem. Então aqui está o Monte Tabor e o Cristo sendo transfigurado. Qual é o posto que dá essa bênção, que pega então toda a oração e o labor do rei, transfere para a noite, pega do dia, transfere para a noite, os planos internos, e recebe de volta da noite e manda de volta para o rei. E esse rei então é transbordado, transpassado, transfigurado. O Papa é esse posto.
é esse ser que então está na soleira, na divisão, na região limítrofe entre o dia e a noite. Ele é que coordena essa respiração. Então, quando nós trabalhamos e oramos, nós mandamos então uma expiração e como retorno vem a inspiração. Se eu parar de orar e trabalhar, eu não respiro espiritualmente. Então eu morro espiritualmente, eu me torno um morto-vivo. Então não tem outro jeito. Você tem que orar e laborar, ora e labora, ora e labora. Então por isso que os beneditinos, que são mestres em labor e oração, sempre Forma em energia. Isso. E as pessoas às vezes... Não tem cansaço. Não tem cansaço. E as pessoas normais como nós, como eu, a gente chega a falar assim, mas que cansaço gostoso. Você deita e sente aquela exaustão gostosa, que não lhe pesa, que não lhe machuca, que não lhe dói. Então, é como se o cálice transbordasse. Sabe? A energia transbordasse. Do ponto de vista assim, mais técnico, Geraldo, isso que você falou é bem importante. Eu vou colocar uma questão técnica dentro da filosofia Rosa Cruz. Sabe por que não tem cansaço? Porque hoje, tudo que nos move, ele vem necessariamente do corpo de desejos, que tem muita influência do planeta marciano, do raio de Marte, que é egoísta, quando a gente, pelo nível de oitava que a gente acessa, porque o Marte não é egoísta. Se você acessar Marte no nível superior, ele te dá coragem, bravura, intrepidez. Mas como nós ainda somos muito pequeninos, nós respondemos ao raio marciano de um jeito egoísta. Para a maior parte de nós, o nosso Sol não é o Sol, é Marte. Porque a vitalidade solar é muito para a pessoa. Ela precisa da paixão para ela poder ter movimento e vida. Com o tempo a pessoa vai se espiritualizando e Marte deixa de ser o Sol dela e o Sol dela se torna o próprio Sol. Nessa condição em que você disse que é o trabalho que é obediente a Deus, tudo que você faz ela tem mais origem no corpo vital e está sob raio do próprio Sol e do próprio Cristo, e menos do corpo de desejos. O corpo de desejos ele está presente, mas respondendo a essa bravura, essa coragem. Então não há um desgaste físico, emocional, psíquico. Então você trabalha, a sua eficiência cresce muito a ponto de você não sentir cansaço. Tecnicamente é por isso que a gente não cansa, porque você fica um ser solarizado, né, de corpo vital, e menos marciano e menos lunar. Já vou terminar esse conceito para a gente tomar um café. Voltando agora para as duas realidades, a do dia e a da noite. Né? Viver no dia e na noite não tem problema nenhum, faz parte da natureza, algo que é esotérico e exotérico. O problema é que nessa condição de duas realidades houve a queda do homem. Não posso afirmar, eu não tenho capacidade de afirmar se as duas realidades existem devido à queda. Eu acho que não. Eu acho que esse binário de manifestação e de duas substâncias, né, de espírito e matéria, ela aconteceu independente da queda. O que aconteceu com a queda não foi as duas realidades, foi a necessidade de reencarnar. Antes da queda, nós tínhamos duas realidades, mas nós éramos eternos, nós tínhamos consciência de que éramos eternos. A partir da queda, nós passamos a viver as duas realidades de modo unilateral. Eu esqueci que existe algo espiritual. Só o que é material é verdade para mim. Antes da queda, eu não tinha essa divisão. Eu encarnava e desencarnava, por assim dizer, mas com a consciência eterna. E a reencarnação ela não era fruto de desequilíbrios com a natureza. Ela era um processo natural. Assim como os anjos, sabe que os anjos encarnam e desencarnam? Os anjos encarnam e desencarnam. E segundo o livro, o trabalho dos auxiliares invisíveis, o tempo que um anjo passa no corpo vital de 300 e 400 anos. De 300 e 400, depois ele desencarna, mas depois ele reencarna. Só que é um processo natural, ele não faz isso por um processo de perda, de doença e morte, como nós.
Né? Nós não. Nós, devido à queda, acreditamos que essa vida aqui, ela é única. Arthur, tem uma frase terrível que diz que com a queda, o tempo se cristalizou no espaço. Olha que você. É um pouco. Mas muito importante, sabe? É muito importante pensar sobre isso. O tempo se cristalizou em espaço. É isso, né? Porque, veja, os anjos, como não caíram, os anjos não caíram, não tem isso. Não tem essa questão. A vida eterna é natural para eles, mesmo encarnando, morrendo e nascendo. O instante e a eternidade são as mesmas coisas. O instante e a eternidade são as mesmas coisas. E aí, vamos retomar o Buda, recorrer ao Buda, e a gente já termina aqui e volta depois do café. O Buda reconhece e nega a reencarnação, as duas realidades. A realidade ideal e a realidade momentânea. Ele reconhece a realidade atual, que é de reencarnação, mas a nega. Em que sentido? É um fato que, devido à queda, nós nascemos e morremos, nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. É um fato. O Buda reconhece isso, mas ele nega a reencarnação como ideal. Engana-se quem pensa, vou deixar para a próxima vida. O Buda, e é oriental, o próprio orientalismo, ele nega a reencarnação. E aí ele propõe, rapidamente, eu vou passar, não vou me aprofundar muito nisso, porque há mais de um ano atrás a gente se aprofundou sobre isso, sobre os 8 passos que Buda deixou para que você, então, apesar de reconhecer a reencarnação, você a nega como ideal. Ele deixou um caminho que é conhecido como o nobre caminho octuplo. Octuplo. 1. Busque a reta contemplação. O que é isso? Contemplação daquilo que é reto e bom, pelo controle da mente, contemplar e levar esta contemplação para a união com o Espírito. Olha que bonito. Pela mente, você chega na união com o Espírito. Retação, atenção reta. Orar sem cessar. Consagrar cada pensamento à mais alta verdade. Olha o que é isso. Consagrar cada pensamento à mais alta verdade. 3. O primeiro e mais importante esforço é o de autodomínio. Aquele que conquistar seu espírito será maior do que aquele que conquistar uma cidade. 4. O reto modo de viver. Não matar ou machucar nada que vive, incluindo nossos irmãos menores. Não roubar, não gerar danos em todos os níveis. 5. A reta conduta. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse para você. Em todas as religiões é popular. Isso que é importante. Uma regra de ouro. É uma regra de ouro. 6. O reto falar. E aqui você pode associar a não pronunciar o santo nome de Deus em vão. Antes de falar, como seria melhor o mundo se essa sexta etapa fosse praticada? Antes de falar, pergunte-se: é bom? É verdade? É necessário? Mas como é que ficariam as mulheres? Muda. É sacanagem. As maritacas, né? Maritacas de plantão. Para ter liberdade, olha que importante. Muita gente diz que não quer se constringir, né? Não quer ser obediente a algumas coisas. Mas veja, para você gozar da verdadeira liberdade de ir onde for necessário, ou seja, você é um obreiro, eu digo assim para você, ali está precisando, vai lá. Agora vai lá. Você vai aonde for necessário. Olha que capacidade que você tem que ter para você ir em qualquer lugar. Falar. Para você ter essa capacidade livre, você tem que ter
Cada palavra deve ser verdadeira, de acordo com o que compreendemos ser melhor, apropriada à ocasião e preenchida com amor. Então veja, verdadeiro, apropriada e com amor. Aí tem o pessoal que manda assim nos e-mails, né? Ai, me desculpe, mas eu falo o que eu penso. Mas você sabe pensar? Se você não sabe pensar, você vai falar besteira, né? Então não vem com esse papinho que eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Não, você não sabe nem pensar. De fato você é sincero, mas você não sabe pensar, né? E 7, que é o penúltimo, a reta aspiração. Saber o que aspirar. Aspirações cristalizam-se em pensamentos, pois como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se a aspiração de uma pessoa for elevada, sua vida objetiva e subjetiva serão transformadas. O mundo interno e externo. E finalmente, o último ponto para você sair da reencarnação. Veja, se você seguir os 10 mandamentos, você vai chegar no mesmo lugar. Mosaico. A reta visão. Quanto mais sincero for uma pessoa, incluindo seus pensamentos, propósitos, deveres e dedicação ao correto, mais perfeito será a sua consonância com a verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Para terminar o último ensinamento do Buda, ele diz o seguinte: se você encontrar o Buda, mate-o. O que ele quer dizer com isso? Que o reflexo, as derivações da verdade, os gurus, os iniciados, as escolas filosóficas como a Fraternidade Rosa Cruz, elas não são a verdade, elas são derivações da verdade. Então, se eu fico preso na Fraternidade Rosa Cruz e não na verdade, sem matar a Fraternidade Rosa Cruz, sem matar o Max Heindel, eu não vou poder acessar o verdadeiro Cristo. Então, se você encontrar o Cristo, ou o Buda, mate-o, nesse nível aqui, no nível mais basal que é o que nós estamos, nós precisamos dessas ilusões, dessas derivações, dessas muletas. Nós precisamos de uma Fraternidade Rosa Cruz. Mas no futuro, quem não se despir da própria fraternidade não vai ver a verdade e não vai se libertar. Isso vai demorar ainda para nós, vai demorar muito. Vamos tomar um cafezinho e a gente já volta.